Olá, galera! Pera aí, vou tomar uma água rapidinho antes de falar esse rolê todo. Ah, agora sim. Olá, meu povo! Como vão vocês? Eu sou a Amanda Farias, a maravilhosa, e venho como porta-voz do meu grupo composto por... Que rufem os tambores! Alice Coelho, Aline Araújo, Bianca Agra, Carolina Danjan, Júlia Collier, Poliana Coutinho e Vitória Jarrara, as outras maravilhosas do meu Brasil, para contar a vocês alguns fatos e curiosidades sobre o nosso mundão que aprendemos nos capítulos 5 e 6 do livro História da Cidade, do Leonardo Benévolo, adotado na disciplina de Teoria e História do Urbanismo, ministrada pelo brilhante e maravilhoso professor Diego Ramos no curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Unila Salle RJ. Vamos começar então com um muito breve resumo sobre o que vamos abordar nesse episódio, onde falaremos sobre Roma. Isso mesmo. Vamos viajar, passear pelas ruas que compunham o Império Romano hoje. Falarei sobre como Roma começa como uma pequena cidade sem importância e se desenvolve até se tornar uma cidade por excelência. O mundo mediterrâneo se unifica politicamente e a civilização etrusca tem influência no poderio romano. Os romanos tinham em suas cidades pontes, estradas, aquedutos e linhas fortificadas. As cidades antes eram terrenos agrícolas que foram divididos. Com o tempo e a evolução das construções, que vocês verão a seguir, foram surgindo as grandes cidades romanas. No final do Império Romano, teve a descentralização das funções políticas e Constantinopla, uma das cidades importantes, vira Istambul, capital do Império Turco. Conseguiu me acompanhar? Não? Tá. Pera aí rapidinho, hein? Me segue, então, e acompanha o vídeo, porque vai te auxiliar com as imagens que selecionamos especialmente para você saber do que eu tô falando. Então, ó, vê o vídeo certinho, ouça a minha voz atentamente, me segue que vai ser sucesso. O Estado romano é onde nasce o poderio romano que realiza a unificação política de todo o mundo mediterrâneo. A civilização romana teve sua origem dos etruscos entre os séculos 7 e 6 a.C. Dá uma olhada lá nas figuras 1 e 2, um pouco da arte deles, que se estende na Itália desde a planície do Pó, ali na região da Campânia. Os etruscos se originaram da região da Península Itálica, onde hoje é a Toscana, partes no Lácio e Umbria, na Itália. Roma começou como uma cidade pequenina e sem importância na fronteira do território etrusco e do território colonizado pelos gregos, que posteriormente transforma-se na capital do império. Dá pra gente ter uma noção do tamanho e da localização na figura 3, então vai lá dar uma olhada. Os etruscos surgem na costa tirrênica, entre os rios Arno e Tibre, durante a Idade do Ferro, século 9 a.C. em diante, e passam a ter contato com as colônias gregas da Itália meridional por meio do comércio marítimo, onde então comunicam-se com outras civilizações do Mediterrâneo e absorvem sua influência. Se pararmos para pensar, não é tão diferente do que passamos hoje, né? Onde absorvemos influências externas por meio do comércio, né? Os métodos de colonização usados pelos romanos em 3 formas de modificações dos territórios. A primeira é através da infraestrutura, construindo estradas, pontes, aquedutos e linhas fortificadas, como vemos nas figuras 4 e 5. A segunda é por meio da divisão dos terrenos agrícolas em quintas cultiváveis. E a terceira forma de modificação é fundando novas cidades, descentralizando as funções políticas no final do Império, o que leva ao surgimento de novas capitais regionais, dentre elas Constantinopla, capital do Oriente, a atual Istambul.
Assim como na Grécia, há um grande número de cidades-estados que são governadas por regimes aristocráticos e unidas por uma liga religiosa. Essas cidades são profundamente transformadas pelos romanos, ocupam uma elevação facilmente defensável, possuem muralhas de contorno irregular e poucos monumentos isolados. Isso dá para ver nas figuras 6 e 7. Os templos etruscos eram estruturalmente simples, de madeira e pedra. Tinham uma rica decoração de terracota, e essas também eram características dos primeiros templos de Roma. Olha só o templo da figura 8. As formas traçadas no terreno não seguem uma regra geométrica comparável à romana. Às margens do território etrusco, forma-se a cidade de Roma, uma pequena potência até que domina todo o mundo mediterrâneo. E essa é a parte que eu falei lá no outro podcast, né? Que eu sempre imagino aquele meme colocando óculos e cruzando os braços assim, tipo, não é que o jogo virou, não é mesmo? Continuando. Ampliação de uma cidade-estado que origina o Império Romano. Já viu a figura 8, parceiro? Roma não é uma capital escolhida, é uma capital obrigada. A enorme expansão do território permite que a cidade se torne um grande império. Após a unificação política, é então concedida cidadania a todos os habitantes do império, que acolhe homens e coisas provenientes do mundo inteiro. O mundo é unificado, fortificado, circundado por muralhas, percorrido por estradas com uma única cidade. Roma torna-se cidade mundial e todos os caminhos levam a Roma, não é mesmo? Quem nunca ouviu isso? Em 378 a.C., a cidade é ocupada e incendiada. Então Roma necessita se reconstruir, porém sem corrigir o seu traçado irregular. E do século IV a.C. em diante, Roma conquista a organização de uma grande cidade. Em 312 a.C., é construído o primeiro aqueduto para abastecer as zonas mais elevadas e também constroem os primeiros edifícios, o Circo Flamínio, como temos na figura 10, o Pórtico de Metelo, o Teatro de Pompeu, o Foro Romano é embelezado e circundado por basílicas para a vida em área coberta. Olha lá na figura 11. E muitos templos são construídos e surge um empório comercial à margem do rio Tibre. Da República ao Império, as obras se tornam cada vez mais grandiosas e começam a entrar em conflito com a disposição urbana anterior. Para dar espaço aos novos planos, é preciso destruir aquilo que existia antes. Não parece com o que é visto até hoje quando temos alguma transição político-econômica? Júlio César amplia o Foro Romano com a Basílica Júlia. Constrói o Foro de César mais ao norte, demolindo um velho bairro que ali existia. Veja como era grandioso esse foro na figura 12. E então, posteriormente, Augusto, na era de Augusto, inaugurou mais edifícios como o Panteão, o Teatro de Marcelo, o Foro de Augusto, que aparece na figura 13, e era bem ao lado do Foro de César e o mausoléu do imperador. Além disso, construiu muitos templos, organizou aquedutos e dividiu a cidade em 14 regiões, como mostramos nas figuras 14 e 15, que compara a Roma de antes com a da era de Augusto. Vê lá. Paralelamente, as construções públicas, as privadas, também desenvolvem-se e são construídas casas de muitos andares, as insúles, onde muitas famílias coabitavam, destinadas às populações mais pobres. Estas estão nas figuras 16 e 17. E em 5 a.C., Roma já possuía 500.000 de habitantes. Para um lugar que começou tão pequeno, é bastante gente, né não? Os sucessores de Augusto continuaram o desenvolvimento do império e em 64, após o grande império que aparece na figura 18, Nero transforma radicalmente a cidade, constrói sua residência extraordinária, que era a Domus Áurea, ou a Casa Dourada, que está na figura 19,
reconstrói os bairros com métodos racionais, alargando as ruas e limitando a altura dos prédios, abre praças e adiciona pórticos para proteger as fachadas das insúlies, entre outras modificações, como mostram nas figuras 20 e 21. Porém, as pessoas acreditavam que a antiga estrutura era mais saudável, uma vez que as ruas estreitas e a altura das casas abrigavam o sol, né? Agora, a amplidão sem nenhuma sombra intensificou o calor que fervilhava insuportavelmente. Alô, Rio de Janeiro! Olha, a importância de sempre pensar em tudo antes de intervir em um local. Esse é o nosso futuro, gente. Prestem bastante atenção. Os imperadores Flávios continuaram a renovação iniciada por Nero, porém, sem necessariamente dar continuidade à visão dele. Um exemplo disso é que não havia a prática da preservação das construções. E, inclusive, a Domus Áurea de Nero foi demolida. Da renovação continuada por eles, houve a construção do grande anfiteatro da cidade, o Coliseu. Esse é famoso, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Mas também podemos conferir lá nas figuras 22 a 25. Também teve a construção do novo Foro da Paz, a ampliação do palácio sobre o Palatino, que neste momento ocupa quase toda a colina, e a reestruturação do Campo de Marte, resultando em um novo grupo de edifícios monumentais ao redor de um novo estádio, que mais tarde se tornaria a Praça Navona. Na dinastia Antonina, mais obras significativas foram erguidas, como um novo centro cívico, que é o grande conjunto do Foro de Trajano, com o mercado nas encostas do Quirinal, as termas de Trajano e a Casa das Vestais. E teve também a reconstrução do Panteão de Augusto, que pode ser visto nas figuras 26 a 28. Construção do Templo de Vênus e Roma, em frente ao Coliseu e a nova ponte Hélio. Nesse momento, enquanto o Império Romano atinge o apogeu de sua prosperidade, Roma alcança o desenvolvimento máximo e uma organização física que parecia coerente e definitiva, como está na figura 29. Nos grandes edifícios públicos, feitos com a contribuição dos melhores artistas do Império, respeitava-se o equilíbrio entre as estruturas arquitetônicas e os acabamentos esculpidos ou pintados, como nos modelos gregos. Em alguns momentos comemorativos, como na Arapaces de Augusto, nos arcos do triunfo, nas colunas em homenagem a Trajano e na Antônio Pio, os frisos esculpidos em relevo têm uma importância determinante e contam uma história rica de significados, como está presente nas figuras 30 a 38. Mas apesar de contarem parte da mesma história, a de Roma, cada um deles tem uma cena fechada e independente, desconectado dos outros, porém destacado. Com um equilíbrio finito em si próprio, a cidade é o conjunto desses ambientes destacados e, para seu próprio benefício, não é nem fechada nem equilibrada. Cobre um trecho desfigurando a forma natural do terreno e afasta o campo para longe. É uma paisagem urbana. Os imperadores seguintes enriqueceram esse quadro com outras intervenções. Os severos dão forma definitiva ao Palácio Imperial no Palatino, completando a perspectiva em direção ao Circo Máximo e ao Célio. Constroem as termas de Caracalla e a Ponte Aurélia sobre o Tibre, hoje Ponte Sisto, conforme mostra a figura 39. No século III, a atividade construtiva diminuiu, mas outras importantes obras públicas foram construídas, como a Muralha Aureliana, as Termas de Diocleciano e as Termas e a Basílica de Constantino. Nessas últimas obras, rompeu-se o equilíbrio clássico entre a forma geral da construção e os detalhes. Os grandes ambientes em arco são mais seguros e avançados, mas as ordens arquitetônicas e as esculturas são executadas de maneira sucinta, ou então impregnadas de outros monumentos mais antigos. Por exemplo, no Arco de Constantino,
trazido nas figuras 40 a 41. Esculturas e pinturas se contrapõem à arquitetura como peças de decoração independentes. A continuidade das formas plásticas, fixada pelos gregos, é definitivamente perdida. Depois de Constantino, não são construídas outras grandes obras públicas em Roma, pois a capital agora se tornou Bizâncio. Mas os monumentos existentes foram conservados, enquanto surgiram as grandes igrejas cristãs na periferia na nova capital. Mas até o século II, Roma é uma cidade aberta, entre aspas, e em constante crescimento. Mas o que significa ser uma cidade aberta, querida Amanda? Eu vou responder para vocês. Não existem muros ao seu redor. A muralha aureliana e as outras muralhas existentes cercavam somente o núcleo principal da cidade. Os campos vizinhos eram ocupados pelas grandes vilas suburbanas, como aparece nas figuras 42 a 45. As faixas das vias consulares são circundadas por sepulcros, templos, instalações militares e desportivas, como se pode ver ainda hoje ao percorrer a Via Ápia. Confere lá na imagem 46. Até o século III, cerca de 700.000 a 1 milhão de pessoas viveram em Roma. Misericórdia, que tanta gente é essa, Senhor? A maior concentração humana até então no mundo ocidental. Analisando esse grande organismo humano, nos perguntamos quem eram, onde viveram e o que faziam. Bem, viveram nas domos e nas insúlies. As domos eram as casas individuais, típicas das cidades mediterrâneas, com 1 ou 2 andares, fechadas para o exterior e abertas para o interior, com 800 a 1.000 metros quadrados, em um terreno valorizado, obviamente, ocupadas por famílias ricas. Podemos vê-las nas figuras 47. As insúlies, como já comentado anteriormente, eram construções coletivas de muitos andares, numa área de 300 a 400 metros quadrados, com inúmeros cômodos iguais, com vista para o exterior, com janelas e balcões, sendo os andares térreos destinados às lojas, tabernai ou a habitações mais nobres, que também eram chamadas de domos, e os andares superiores divididos em apartamentos, cenácula, de vários tamanhos para as classes médias e inferiores. Quer ver de novo? Olha lá nas figuras 48 a 50. Os cenácula não têm água corrente, não tem vaso sanitário, não tem aquecimento, nem chaminés. As janelas não têm vidraças e o valor anual do seu aluguel é suficiente para comprar uma propriedade agrícola no interior, ou seja, são caríssimos. Essas casas são construídas pelo setor privado e o Estado não consegue ser eficiente em corrigir as dificuldades de grande maioria da população. Será que conseguimos mudar de lá até para cá? Mas nos serviços públicos conseguia atuar eficientemente. A rede viária é o serviço mais deficiente, com 85 quilômetros de ruas tortuosas e estreitas, dimensionadas quando Roma era menor, sem limpeza e sem iluminação noturna, mas através de edito fica estabelecido que a limpeza deve ser feita pelos proprietários das casas, hábito que ainda hoje existe, e proíbe a circulação de carroças durante o dia, exceto para os empresários da construção. A rede viária é dividida em 3 tipos de vias: os itinera, acessíveis somente aos pedestres; os actus, onde só pode passar um carro de cada vez e tem largura mínima de 2,90 metros, e as viae, onde 2 carroças podem cruzar-se ou ultrapassar-se, mas que são apenas 2 na parte central da cidade, Via Sacra e Via Nova, e umas 20 na periferia, com largura máxima de 4,80 metros. Em alguns casos, chegam a 6,50 metros. Os esgotos foram continuamente ampliados e aumentados, recolhiam as águas das chuvas. A água em excesso dos aquedutos, as águas servidas dos edifícios públicos e de algumas das domos. Agora, vamos aproveitar para falar sobre alguns elementos fundamentais na arquitetura e na arte de Roma? Vamos! Então tá bom.
No livro que estamos utilizando como base nesse semestre, mostra um afresco que podemos ver na imagem 51. Aí você me pergunta, o que é um afresco, querida Amanda? Bom, um afresco é uma figura, tô doida, é uma pintura que retrata uma história feita através de tintas diluídas em água sobre uma superfície de argamassa, e a imagem mostra a tragédia de Pompeia. Haviam dois elementos construtivos que eram muito importantes e comuns na arquitetura romana. Um deles é o átrio, tá lá na imagem 52, que era a entrada principal da casa romana. Ele fornecia a luz necessária para os outros cômodos que o circundavam. Era como o coração da edificação. Logo após tem o triclínio. Dá uma olhadinha na imagem 53. Era local onde eram feitas todas as refeições. Podemos dizer que era uma sala de jantar. Entrando agora na cidade romana, existiam dois eixos que eram cruciais na cidade e faziam com que ela fosse organizada e bem pensada. Os nomes desses eixos são Cardo, que é o eixo vertical, e Decumano, eixo horizontal. Essa configuração foi adotada porque o exército romano precisava de uma passagem fácil na cidade, pois poderiam ser atacados a qualquer momento, né? Roma também era conhecida por seus grandes jardins espalhados no império. Olha só a imagem 52, que maravilha! E pelas termas, que são grandes piscinas em que a população tomava banhos públicos, mostrando que a sexualidade e a nudez não eram um tabu na civilização romana, como está lá na imagem 55. Em Roma, havia uma construção que eu ouso falar que é a mais importante de todas, que são os aquedutos. Também já comentados anteriormente e mostrados nas imagens 56 e 57. Mas o que são aquedutos? O que são aquedutos? O que são? Calma que eu explico. São pontes para o transporte de água. A imagem 58 mostra o mapa do percurso dos aquedutos. Eles são construídos para transportar cursos de água através de lacunas como vales ou barrancos. Os romanos preferiam utilizar água de nascente ou água fluvial filtrada. Canalizavam-na em um conduto retangular revestido com reboco de tijolos em pó coberto, mais possível de ser inspecionado e arejado com declive o mais constante possível, de maneira que a água fluísse livremente. Ao longo do percurso e na chegada dos aquedutos, encontram-se os reservatórios de decantação, onde a água deposita suas impurezas. Em seguida, passa pelos tanques de distribuição, onde é medida, passando através de cálices de bronze e dali as tubulações da cidade, feitas de pedaços de tubo de chumbo com 10 pés em média, ou seja, cerca de 3 metros. Meu pai. Os aquedutos eram utilizados para abastecer todo o Império Romano e ao todo tinham cerca de, se segura, 13 aquedutos espalhados pelas cidades. A água era reservada para os usos públicos e somente o excedente das fontes podia ser cedido aos particulares. A abundância e a grandiosidade dos serviços higiênicos públicos compensavam a falta de serviços privados na maior parte das casas. Os abastecimentos para as cidades chegam por mar até a Foz do Tibre, imagem 59, onde foi construída a cidade portuária, Ostia, imagem 60, que está junto com a vista aérea da cidade, na imagem 61 e 62. Depois que o abastecimento chegava no porto, ele era transportado em navios menores até Roma. Em Roma, também foram construídas pontes e estradas que tinham, em primeiro lugar, o objetivo de servir para o movimento dos exércitos, depois, para o tráfego comercial e, por fim, para as comunicações administrativas regulares. As estradas repousavam sobre um calçamento artificial de pedras batidas, coberto com saibro e revestido por um manto de pedras chatas poligonais, como apontado na imagem 63. A largura era limitada entre 4 e 6 metros, permitindo a passagem de pedestres, carros e etc. O corte das estradas pelo território vocês encontram na imagem 64. As pontes, por sua vez, eram suspensas, obviamente, né? Sobre vales e rios, com a largura entre 7 a 8 metros.
Na imagem 65 mostra a ponte Milvio sobre o Tibre. Roma também era muito conhecida por causa de suas grandes construções para usos artísticos e de lutas como os circos, local onde ocorriam corridas de bigas, corridas de cavalos e etc. Se quiser ver, é só conferir a imagem 66. Teatros, na imagem 67, e anfiteatros, onde aconteciam combates de gladiadores, de animais selvagens e demais diversões públicas que está na imagem 68. Com isso, a cidade começou a ganhar muito prestígio e sua população aumentou exorbitantemente, fazendo com que o povo entrasse em uma crise econômica. Todos os habitantes, de repente, não conseguiam ser mais abastecidos. Os aquedutos não levavam água suficiente e, por conta de destruição ou por falta de manutenção, ficou inutilizável para efetuar seu objetivo. Será que isso não deveria nos ter mostrado que o crescimento desordenado das cidades gera um caos urbano que precisa ser considerado? Por causa disso, o império foi devassado. E o povo foi habitar nas fazendas próximas aos rios, fazendo com que a configuração de Roma fosse modificada. Os eixos principais não existiam mais, como nós vemos na imagem 69, e além disso, Roma iniciou a configuração de coração e artérias. E assim, nós vimos como que o aumento exorbitante faz, com a cidade. Com a expansão do Império Romano, eles decidem criar limites e fronteiras para seus territórios. Vocês sabem como eles fazem isso? Com muros e um fosso escavado, para ajudar na defesa das cidades, como mostra na figura 70, com um exemplo de um castelo murado com um fosso escavado, além de terem instalações militares ao longo do muro. Uma cidade com sistemas de defesa é uma cidade fortificada. Roma tinha as Decumano e Cardo, que vou relembrar a vocês, são os nomes dados às ruas. As horizontais são as Decumano e verticais Cardo. Tinham duas principais, a Decumano máxima e a Cardo máxima. A figura 71 mostra como e onde elas estão. E era a partir delas que outras ruas saíam, criando vias secundárias pela primeira vez na história. Cara, que impressionante. Quando as linhas se cruzam, tem um ponto principal lá no meio, e era dali que as colônias começavam a se desenvolver e se encontram os foros principais. Na figura 72 mostra um exemplo. Esse padrão geométrico é o quadriculado romano, é basicamente o que me vem na cabeça quando eu penso em cidade, quarteirões divididos por ruas. E não foi criação dos romanos e sim dos etruscos. Muitos campos agrícolas foram virando cidades permanentes, e os edifícios tinham formas quadradas ou retangulares, na maioria retangulares mesmo. As casas eram interrompidas às vezes por conta de alguma rua curva que tinha que ter ali, como algumas que ligavam as pontes. Como Roma tinha a ideologia de destruir para construir o novo, alguns quarteirões inteiros eram destruídos para darem lugares aos foros ou a algum outro edifício público. Mesmo com a queda do Império, as cidades mais numerosas protegidas por muros continuaram funcionando e acabaram virando cidades super famosas, como Paris, Londres e Viena, por exemplo. Além de outras, claro. Todas elas surgiram de uma cidade romana. Bem interessante quão abrangente esse império foi, né não? Constantino decide mudar a capital de Roma para Bizâncio, que virou Constantinopla. Cá entre nós. Claro que ele tinha que colocar a capital com o nome dele, né? Convencido esse cara. Teodósio decide dividir o império em dois, ocidental e oriental, e as capitais agora são Ravenna e Constantinopla. Em Ravenna, Augusto constrói um porto militar porque Ravenna ficava ali do ladinho do mar. Esse porto era para a cidade poder se defender pelas águas também. Depois que Honório escolhe Ravenna para virar a capital do Império Ocidente, como eu disse, ela alcança seu desenvolvimento máximo. Os palácios somem e só as igrejas que sobram. Vocês se lembram da história 1, quando falamos da Era Bizantina? As igrejas eram super simples por fora e maravilhosas por dentro, todas trabalhadas nos mosaicos e decorações incríveis, e assim que eram as igrejas que sobraram em Ravenna. Como ela estava sob o domínio bizantino, acabou não tendo mais desenvolvimento histórico e ficou sob o governo papal.
Roma, que é igual à Itália, igual Papa, e Bizantino, que é igual à Igreja. Assim fica fácil de lembrar. Bizâncio é bem favorecida pela sua geografia. Ela fica bastante rica e se torna muito importante. Constantino decide dividir ela em 14, assim como dividiram Roma, lembram? E ele decide construir muros, aumentando o tamanho que ela tinha antes. Teodósio foi e aumentou mais ainda, colocando mais muros, fazendo com que Constantinopla chegue a quase o tamanho de Roma. E aí seu limite oficial foi determinado pela última expansão do Teodósio. Ela não ia crescer mais, mas quem disse que seu interior não podia mudar? Constantino e Teodósio fizeram diversas mudanças dentro dos muros, como o núcleo mais antigo virou a Acrópole. Abre um foro entre a cidade nova e a velha. Isso foi o Constantino, hein? Não confundir com Teodósio, que criou um fórum maior no centro e aumentou o tamanho do porto que Augusto que criou. Lembra? Lembra? Lembra mesmo? Continue aqui comigo porque ainda não acabei, hein? Teodósio também aumenta os limites da muralha, como mostra a figura 75, e até hoje os muros que ele construiu são os limites da cidade. Depois do grande incêndio de 532 d.C., Justiniano reconstrói o palácio e nas proximidades ergue a Igreja Imperial de Santa Sofia. Para sua construção, ele uniu as experiências artísticas. Com isso, se inicia um novo ciclo de arquitetura bizantina, árabe e persa, onde abóbadas se fizeram presentes nas construções, como por exemplo na Igreja de Santa Sofia, que é mostrada na imagem 76. E acabamento em materiais preciosos alcançam um novo equilíbrio, diferente do antigo que dura em todo o Oriente. A imagem 77 é um exemplo de usos desses materiais, muito rico, eles romanos, né? Meu pai, ai, uma riqueza dessa na minha mão. A cidade de Constantinopla cresce em volta desses monumentos com a mesma densidade e desordem de Roma. Na tentativa de tentar controlar esse crescimento, definiram alguns gabaritos para tamanho de ruas e altura das edificações. Uma representação da cidade está na imagem 78. Constantinopla permaneceu como capital do Império do Oriente até o século XV. Em 1435, foi conquistada pelos turcos que ficaram maravilhados com a cidade. Era maior e mais rica que qualquer outra cidade da Europa. Constantinopla se torna sua capital e passa a ser chamada Istambul. A figura 79 mostra como estava a cidade, ainda hoje uma das cidades mais importantes do mundo oriental. E chegamos então ao fim dessa parte. Que vocês tenham gostado. E agora vamos falar sobre as cidades muçulmanas que também são muito importantes.